Olá! Na videoaula de hoje eu trago um assunto extremamente interessante e polêmico, em grande discussão na doutrina e inclusive com manifestação das cortes superiores. Se trata do estupro bilateral e da exceção de Romeu e Julieta. Antes de passarmos às explicações, eu quero convidá-lo a se inscrever agora e ativar as notificações para que o algoritmo das redes sociais não o deixe de fora dos nossos próximos lançamentos. Estamos com a série Revise Rápido, onde eu abordo os mais variados temas de direito e de criminologia de forma didática, direta ao assunto e também com as questões comentadas, que tem apresentado uma nova forma de estudar, com grandes resultados e alto índice de memorização. Vamos agora então ao estupro bilateral e à exceção de Romeu e Julieta. O primeiro ponto é que precisamos lembrar da existência do crime de estupro de vulnerável. Nós trabalhamos com o artigo 217-A do Código Penal, ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Pena reclusão de 8 a 15 anos, lembrando que esta figura típica foi incluída em 2009 pela Lei 12.015, tratando-se inclusive de um crime hediondo. Posteriormente, tivemos outra alteração com a inclusão do parágrafo 5º. As penas previstas no caput e nos parágrafos 1º, 3º e 4º desse artigo aplicam-se independentemente do consentimento da vítima ou do fato de ela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime. Quando nós falamos do estupro bilateral, nós estamos diante da situação em que dois adolescentes menores de 14 anos mantêm uma relação sexual consentida, ou seja, nós não trabalhamos mais com a presunção de violência. A partir de 2009, é negada ao adolescente qualquer possibilidade de consentir no que diz respeito não só à prática de uma relação sexual, mas também de qualquer outro ato libidinoso. Lembramos mais uma vez que é importante para a configuração do estupro bilateral que tenhamos o consentimento mútuo. Ou seja, nós temos, claro, que lembrar que se um dos envolvidos não consente, nós estamos aí numa hipótese de estupro de vulnerável e não falamos, então, em estupro bilateral. Neste caso, o consentimento é mútuo e como nós temos menores de 18 anos, a eles não será aplicado o Código Penal, mas a legislação específica que se trata do Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê, então, a figura do ato infracional. Mas atenção, eu preciso refrisar mais uma vez, esta situação deve envolver consentimento mútuo, de tal forma que os envolvidos são ao mesmo tempo sujeitos ativo e passivo. É importante este detalhe. E é claro, aqui surge nessa linha de raciocínio a exceção de Romeu e Julieta. Quando nós trabalhamos com o estupro bilateral, como nós temos dois adolescentes com idade inferior a 14 anos, muitos não concordam com a criminalização dessa conduta, ou mesmo até com o enquadramento dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, entendendo que o legislador não agiu bem e ignorou a sexualidade precoce frequente nos dias atuais. Por isso, nós temos a chamada exceção de Romeu e Julieta. Lembrando que na obra de Shakespeare, Julieta possuía, ao momento em que se relaciona com Romeu, 13 anos. Devemos registrar que alguns estados norte-americanos adotam a exceção de Romeu e Julieta, lá conhecida como Romeo and Juliet Law. Lá é possível, então, em alguns estados, que na hipótese de termos uma relação sexual consentida entre adolescentes e que exista, então, uma reduzida diferença de idade, estando ambos numa mesma faixa etária, que não sejam condenados. Alguns autores sugerem, inclusive, um intervalo máximo de 5 anos. 5 anos. Vamos imaginar, então, 17 e 13 anos, 17 e 12 anos, um limite máximo de 5 anos. Mas não há, claro, uma posição específica nesse ponto. São opiniões da doutrina. E outro ponto que é defendido dentro da exceção de Romeu e Julieta é a atipicidade material da conduta. Porque apesar de termos a tipicidade formal, o enquadramento da conduta no artigo 217-A, teríamos, diante dessa hipótese, uma reduzida danosidade social que afastaria
a tipicidade material. Tendo compreendido do que se trata a exceção de Romeu e Julieta, a pergunta que resta é a seguinte: ela pode ser aplicada no Brasil? A resposta é negativa. Apesar da divergência doutrinária, este assunto ele foi objeto de várias decisões das cortes superiores, reafirmando a posição do legislador. E agora temos a súmula 593 do STJ, que dispõe expressamente: o crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso com o agente. Devo esclarecer que é irrelevante o consentimento dos pais dos adolescentes. Neste caso, pode ocorrer até a responsabilização dos pais se eles sabem da ocorrência desse fato e nada fazem, porque eles estão na posição de garante ou garantidor. Eram essas as explicações de hoje. Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula e principalmente compreendido esse tema. Se este vídeo lhe foi útil, quero convidá-lo a deixar o seu like, porque é um sinal de reconhecimento pelo nosso trabalho. Quero convidá-los também a conhecer os nossos cursos que trabalham com uma metodologia ativa de estudo. Fico à disposição para sugestões de temas, comentários. Fiquem à vontade, porque eu estou aqui para ajudá-los. Lembrando sempre, o interesse é o maior educador. Bons estudos e até breve!